sonhar não custa nada, diz quem não conheceu a José. O preço de um sonho é tão alto que só sonha quem tem fé. Caído, vendido, caluniado, preso e esquecido, mas vai realizar o sonho quem de Deus é escolhido. Aleluia, aleluia, maravilhoso Deus. Verdade, ó Deus. Se tornou-se um homem muito importante no Egito. Os irmãos conhecem a cidade. Governador. Vemos que Deus usa as coisas que não são porque podia ser. É verdade, ó Deus. Então, nunca se menospreze, nunca se ache inferior. Sempre se ache alguém salvo, das garras do inimigo. Sempre se acha alguém salvo para ir morar no céu. Mesmo que as adversidades venham, mas você tem que sempre se achar salvo em Cristo Jesus. É verdade, ó Deus. Atos 13, versículo 30 a seguir. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízo até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Quando esse foi retirado, ele levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos concentrar. Aleluia. Para que ele foi amado. Continua falando conosco. Aleluia, maravilhoso Deus. Falando, Senhor, Senhor grande, maravilhoso Deus. para que a honra e a Aleluia. Sabemos que tudo é possível que nós temos, o Senhor já está falando. Porque não dizer assim, Senhor, a qual está aleluia. Senhor grande. Desejo perdoar somente para o Senhor em todas as falhas e tropeços que muitas vezes temos passado aqui. É verdade, ó Deus. Estamos Deus. passando por essa terra. Nós sabemos Aleluia. Nosso Pai do céu. Maravilhoso Deus. Fala mais e mais conosco, Senhor. Abençoando, curando, sarando e restaurando vidas. É verdade, ó Às vezes não Deus. pudermos estar, mas por essa oração. Confirma, ó Alguns Deus. alunos estiverem nas prisões, nas cadeias, nos hospitais, Senhor, os doentes que se encontram, levanta-os lá, liberta os que estão cativos por Deus, Senhor. Aleluia. Aonde estiverem, não há limites para o seu poder. É verdade, ó Nós não Deus. podemos estar, mas por oração, por intercessão, podemos estar. O Senhor pode estar e agir nesses locais. Cremos por fé. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Vamos passar. Maravilhoso Deus. É interessante, foi falado aqui sobre pecados, né? Sobre o cuidado e que temos que ter no dia de hoje. Aleluia. Aleluia. O pastor já falou há pouco sobre Adão, né? O pecado do mundo como homem, né? E é verdade. Uma desobediência de Adão. Ele sabia que no fruto não poderia ser comido. Mas quem foi enganado foi sua esposa, sua mulher. Maravilhoso Deus. Vemos que sendo enganado, acabou por fazendo a cabeça e fazendo alguém desobedecer. Perceberam o perigo do engano? É algo tão sutil e tão simples. Né? Ela foi simplesmente enganada. E comeu do fruto. E ela leva seu esposo, que era excluído, para não comer. E ele desobedeceu. Perceberam quando o engano entra no meio do povo? O engano tão sutil que, eu simplesmente troquei uma coisa pela outra, eu me enganei. Mas pode sim levar alguém a desobediência. É verdade, ó Deus. Isso é um grande perigo. Como foi falado também sobre a mídia, né? E é interessante que hoje temos no celular algo assim que
for ver, todos têm. Desde crianças têm. No meu tempo, eu nunca imaginei ter isso em nós. Mas hoje, crianças bem pequeninas já têm o celular na sua mão. E há um grande perigo. Se usar uma analogia, uma comparação, é o mesmo que você pegar um machado para carpir, né, um bote, ou vice-versa, pegar uma enxada para picar lenha. Não vai dar certo. Então, é uma ferramenta muito boa, se souber ser usada para a coisa certa. Né? Quando é usada para a obra de Deus, ela é uma coisa boa. Mas quando é usada para outros fins, ela é algo terrível. E tem feito muitos hoje, cara. Não é comum ver homens e mulheres, não é comum. Eu vejo vários e vários na mídia que postam coisas, músicas mundanas, vídeos que parecem ser bonitos, mas se você prestar atenção, há coisas ali que não agradam a Deus. E são vídeos bonitos. Detalhes. É verdade. O inimigo é tão sutil que ele põe a famosa mensagem subliminar, ou seja, a mensagem que você foca, entra em tua mente e ali fica fermentando. Então é comum, o irmão deve ter visto na Bíblia hoje. Hoje, em tantos dias, homens e mulheres que postam coisas bonitas, mas não prestam atenção nos detalhes que ali está. Uma idolatria, algo que leva a misturar a palavra de Deus, o que não agrada a ele. Mistura. Hinos, louvores, né, músicas, que parecem ser sutis e o Raul Seixas, falava de hinos, algumas coisas parecidas. Mas se for ver a vida do camarada, infelizmente, era terrível. Se usar uma analogia, a fonte que vem, a fonte que brota, tem que ser uma fonte pura. Se usar o exemplo, vamos fazer essa água aqui. Pega ali. Se você não souber como está a fonte, você está se arriscando. Mas se souber que a fonte está contaminada com algo que a água está impura para se beber, digamos que a caixa da onde ela vem, se for de caixa, há algum animal morto ali dentro, você vai tomar essa água? Eu creio que não. Você soube que é dessa fonte, a impureza é muito grande. Então você não vai beber dessa água. Eu quero dizer, irmãos, que quando você conhece a fonte, você não bebe da água, porque ela te dá. Aleluia. Muitos hoje conhecem a fonte. Ah, mas é tão bonito, eu conheço alguns irmãos até. Ah, então eu trabalho. Então, sinfonia aqui, eu escuto músicas raízes. Que mal tem? Raízes. O cara fala o galo da roça, a galinha que corta ovos. Sem maldade nenhuma, né? Mas aonde que glorificam a Deus ali? Mensagem subliminar. Começam ali e quando vêm estão escutando outros tipos de música e nem estão percebendo. Então, o homem e a mulher de Deus tem que vigiar até esses mínimos detalhes, nas sutilezas, que você pode ser enganado, como Eva foi. Você pode ser enganado. Mas quando ele vai sendo enganado, leva outros a pecar. Aleluia. Hoje eu vejo muitos homens e mulheres lá no trabalho. Eu ouço mesmo que lá eu trabalho como assessor. E é terrível isso. É terrível. Eles dizem sim servir a Deus, né? Dizem. Mas Senhor, Senhor. Mas quando estão na rodinha de seus amigos, eles não são diferentes. Palavras em baixo escalão. Nada sai da boca deles. Nada que se aproveite. Eu digo isso porque eu estou trabalhando próximo ali, fico escutando, simplesmente me retiro. Que logo vão acabar mexendo comigo. Né? E se mexe, vão ouvir. Então eu simplesmente me retiro. E algumas vezes são confrontados. Mas aí eles ouvem. Simplesmente isso. Eles ouvem. Então, eu evito entre aspas, porque a conversa não é comigo. Vou dizer para você que
tem um vídeo do monte, você pode estar em algum meio e não fazer parte do meio. No trabalho, você vai ter culpa daí. Mas você pode ficar no teu lado, ouvindo muitas coisas, mas prestando atenção na voz de Deus. Aleluia. Vigie. Jesus disse, vigie. Aleluia. Jesus estava em muitos meios. Né? Mulheres com uma má conduta, uma mulher que adulterou, chegou, foi levada a ele, ele poderia pensar, mas cuidar. Mas ele simplesmente disse, aquele que não tem pecado que atira. Aleluia. Glória a Deus. A mulher com fluxo de sangue não deveria tocar nele, mas ele não olhou para isso. Simplesmente ele restaurou a vida dela. Ele comia com ladrões, salteadores, por seus discípulos, mas ele nunca se contaminou estando nesse meio. Ele fez a diferença e não mudou a vida desses homens, desses discípulos. A posição de Judas, né? Que infelizmente preferiu outra coisa. Mas vejo que, pela passagem que Paulo traz aqui em Atos, versículo 22, e quanto a esses foi retirado, ele levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele repete a passagem de 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, Davi não havia sido escolhido. Ali Saul faz um voto, ele faz uma oferta, como fosse um sacerdote, ele não era, ele era um rei e não sacerdote. E Deus reprova, Deus não se agrada com ele. Ali está o versículo, achei um homem segundo o meu coração e executará a minha vontade. Então diz exatamente isso o versículo, né? Então veja que quando Paulo repete, ele lança a pergunta para você, o que é esse segundo o coração de Deus? Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela não passa paninhos. Simplesmente ela não diz que o teu pecado é certo. Ao contrário, ela tem repreendido. A palavra de Deus, se for prestar bem atenção, ela tem repreende em todo momento. Em todos os momentos. Eu escutei uma pessoa falar para mim hoje, quando ela escuta pregações, e quanto mais conhece a palavra, mais ela vê o quanto falta, quanto estamos em falta no Evangelho. E não é verdade. A própria palavra diz, conhecereis a verdade, e vos libertará. E ela nos liberta assim. Mas todos os dias, precisamos lembrar disso. Uma passagem em Gálatas, preciso irmãos lá, só vou citar ela aqui, no capítulo 3, versículo 1, assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Vejam que Paulo fala aos Gálatas que havia muitos erros lá naquela cidade, naquela igreja, na Galácia. Que quem vos fascinou, ou seja, fascínora, aquele que não sempre culpa, aquele que acha que tudo está bem, para não obedecer na verdade, perante os olhos em que Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Fascinou para não obedecer-lhes à verdade. Ainda começa dizendo, insensatos. Ou seja, fascínora é aquele que é enganado, aquele que é enfeitiçado no original. Né? Na verdade, o original da palavra é enfeitiçado. Aquele que foi seduzido. Então veja que Paulo já começa a dizer, ó insensato dos casos. Ele disse, eu sei que vocês precisam mudar, e Deus pode mudar, e Ele vai, mas continue fazendo isso, não. Eles são insensatos. Quem nos instruiu, quem nos enganou, veja que a palavra nunca passa paninhos. Quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você ouve a palavra, mais você tem necessidade de cada dia se firmar mais. Por quê? Porque você representa algo. Você representa Jesus.
irmão, mas eu, como posso ser segundo o coração de Deus? Esse é o título que é do versículo. No Salmo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja que Davi diz isso a Deus. Mas por que ele diz isso? Como eu falei no início, de 1 Samuel 13, lá pelo 15, mais ou menos, 16, irmãos, vão ver que a Saúl é dada uma ordem para destruir todos os amalequitas lá no 1 Samuel. E Saúl, ao invés de obedecer, ele vai e traz o rei, sal e algumas coisas, ovelhas e vacas. Mas a ordem de Deus é para destruir todos, até os irmãos, até as crianças. Alguns falam, mas que Deus bravo, que Deus rancoroso. Historiadores dizem, e eu estudei algo sobre a passagem, tem alguma coisa a ver, pode ter sido, que escaparam alguns naquele tempo. Uma mulher grávida, pode ser que escapou, e infelizmente o seu filho cresceu, teve muita raiva dos judeus. Passagem externa, como nós conhecem, em que Mardoqueu escuta, que o rei seria morto, alguns conhecem a passagem. Há alguns que dizem que a descendência dessa mulher grávida escapou desse dia. Tinha raiva e ódio dos judeus. Então perceberam que Deus, quando ele destrui alguém, para destruir o pecado, aquilo que leva a pecar lá na frente, você não tem que discutir, simplesmente você tem que eliminar. Destruir, obedecer. Saúl não fez isso. E quando repreendido por Samuel, ele disse: eu pequei, eu não deveria ter feito isso, me perdoa. E diz: esse povo. Veja que Saúl transferiu a culpa para o povo. O pecado é tão simples, né? Mas aí veio Davi. Em 2 Samuel 11, nós conhecemos a passagem. Ele adultera e mata o esposo do Eliseu. É um pecado bem grave, né? Simplesmente por uma desobediência de Saúl. Tão simples. Mas não houve arrependimento. Quando ele foi afrontado, ele não se arrependeu. Quando ele foi afrontado pelo seu pecado, pelo seu erro, ele jogou a culpa em outra pessoa. Isso Deus não se arrepende. Mas Davi, quando Natan o repreende, o profeta Natan usa uma metáfora ali. Quando, em determinado ponto, Davi se levanta e diz: esse homem tem que ser morto porque pega essa ovelha, esse homem tão pobre. É você, é o Senhor que fez isso. Veja que Natan não passou um paninho antes, um remedinho, simplesmente foi direto na ferida da Davi. Qual foi a reação de Davi? Davi disse: pequei contra você. Perceberam agora a diferença de um e outro? Saúl e Davi, entre pecados, para pecado. O de Saúl é quase que nada. Quantos não têm desobedecido a Deus hoje? Quantos? Quantos? Nós todos desobedecemos. Quando dizemos não, quando dizemos vou pensar, quando deixamos de obedecer a Deus, quem sabe falando, entregando uma mensagem para alguém, isso é desobedecer. Mas quando confrontado, a tua atitude fará grande diferença. Eu errei, Senhor. Instrui, me ensina, me dá força, me dá coragem. Reconhecer o teu erro. Veja que Davi, o pecado dele era muito mais grave. Há alguém que diga: não, Deus não deveria ter transpassado o pecado. Salmo 32, que parece ser antes, e era antes do 51. Está com medo.
está com muito medo. É apenas está invertido. Ele está com muito medo porque ele sabe que o pecado que cometeu é gravíssimo. É passivo de morte. Quando diz, pequei contra o Senhor. Os irmãos conhecem a história, sabe que ele orou de imediato pelo seu filho, para que vivesse, mas não viveu. Simplesmente. Aí veio Salomão depois disso. Os irmãos conhecem a história. Infelizmente, Salomão não foi o que seria esperado. Mas há provérbios, salmos, entoados por ele, com suas falhas e erros. E nós com essas falhas e erros. Podemos dizer que somos segundo o coração de Deus? Como é ser segundo o coração de Deus? Podemos seguir exemplos, né? Como esse. Veja que Davi, quando confrontado, ele reconhece. Quando eu e você somos confrontados, vamos reconhecer. Pequei contra o Senhor. Perceberam a diferença? Quando você é confrontado no dia a dia, em sonhos, por palavra, por pregações, louvores, testemunho, você é confrontado com os seus erros. Ah, mas eu parei hoje, eu nem fiz de novo. O famoso pecado venial, né? Aquele pecado, o pecado venial é aquele que você nem sente. Um palavrão, uma ira, um gato, um cachorro de carro que faz algo, você se ira, grita. Isso é um pecado venial. Tão simples, né? O pecado venial é pecado. Perceberam que nós somos tão falhos? Nós pecamos contra o Senhor todos os dias. Se não fosse Jesus, eu morreria em uma cruz por mim e por você. Nós estaríamos sim maus. Então veja que a receita é essa. Para ser segundo o coração de Deus, você tem que dobrar o joelho quando confrontado. E você vai ser confrontado. Vou fazer isso. O Evangelho, a palavra de Deus, ela não tem que ser boa para nós. Ela tem que nos instruir e como andar. A palavra de Deus tem que nos instruir e como agir em um mundo tenebroso. Ah, irmão, a palavra tem tantas promessas. Tem. Não precisa mais prometer mais nada para mim e para você. Eu sempre digo, né? Tem irmãos que criticam, o irmão pregou, não falou que botou uma casa nova, um carro novo, um grande emprego. Para quê? Jesus não é o suficiente para você? Glória a Deus. Aleluia. As pessoas têm tudo. Tudo. Mas quando se forem, vão levar tudo, não. Mas se tiverem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vê a diferença? Há muitas pessoas que têm, aqui na terra, posses e mais posses. Não está errado, entre aspas. Mas se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Tem pessoas que não têm um lugar para morar, um teto sobre a sua cabeça, não tem saúde algumas vezes, está doente, ela está no fundo de uma cama no hospital, está ali contando os seus dias. Mas quando ela tem Jesus, ela sabe para onde ela vai. É verdade, Deus. Se ela tem Jesus, ela sabe, naquele grande dia estará lá, aquilo, a enfermidade, aquilo que se encontra no corpo dela, não fará diferença para ela. Porque ela terá um novo corpo. Aleluia. Ela será sarada em tudo que ela está passando. Então essa é a grande diferença. Então podemos dizer que somos segundo o coração de Deus quando? Ao ouvir uma repreensão. Quando você ouve alguém dizer uma palavra que vai mexer com você, uma palavra que um versículo, uma passagem bíblica que tocou, guarda, porque é uma repreensão que Deus está dando. Ah, mas a palavra foi ótima, foi muito boa. Amém? Eu quero dizer que muitas vezes a palavra, ela confronta o pecado. Hoje, há muitas igrejas estão cheias. Cheias. Mas, e o pecado? É atacado de uma forma? Os famosos pregadores, eu ouvi o irmão falando, né? Eu mesmo não gosto desse termo.
Os pregadores do Oba-Oba, Eliseu, né? Os pregadores que estão culto dele, Deus está fazendo isso para você, Deus está fazendo aquilo. Mas não apresenta Jesus para ela. É verdade, ó Deus. Aquele que veio, morreu por ela, pelos seus pecados, por suas enfermidades, levou sobre si, de acordo com Isaías 53, todas as enfermidades. É verdade, Ele ó não é Deus. apresentado. Igrejas são cheias, cheias. Aí vem o pregador, 2 minutos de palavra, e o restante, onde é que foi a palavra? E as pessoas gostam disso. Quem não gosta de ouvir uma palavra? Eu vou dar um carro novo, casa nova, o que eu gosto? Eu gosto. Mas eu prefiro ficar com a palavra genuína, verdadeira, que confronta ainda o pecado. É verdade. Sempre que você ouvir, pode dizer, eu fui da igreja lá, mas estava uma bênção. Fiquei maravilhado com a alegria daquele culto. Será que houve alguma transformação? Mas se eu ia dizer, eu fui lá, não teve jeito. A palavra foi pesada, a palavra mexeu, não gostei. É essa que serviu para você. Eu prefiro pensar dessa forma. Às vezes um alimento mais pesado, não um leitinho que no início veio para nós, que não confronta o que é errado. Eu sempre que você ouvir algo contrário ao Evangelho, algo misturado ao Evangelho, não, repito, não fique de braços cruzados. Se for preciso. Se Deus preparar para o confronto, seja honesto, verdadeiro. Irmão, eu vou perder a amizade, eu vou fechar as portas, eu não vou ter agenda. Aí. Eu mesmo da igreja só preguei uma vez. E ainda avisei. Eu sou pregador de uma vez só. Eu não passo a mão na cabeça. Porque a palavra diz aquilo. E só vou uma vez. Não tem agenda, né? Não tem agenda. Pessoas que eu conheço que não pode parar, a agenda deles é cheia. É cheia. Mas o evangelho que diz que o pregado, será que é genuíno? Quem sou eu para contar o tempo, né? Quem sou eu? Mas eu não procuro a agenda. Né? Eu procuro falar o palavra comigo. Então você pode repetir comigo, né? Você é segundo o coração de Deus? Maravilhoso Vamos crer que Deus. somos sim segundo o coração de Deus. Vamos crer por fé que somos segundo o coração de Deus. Por É quê? verdade, ó Deus. Por que eu faço essa pergunta e por que eu afirmo que somos segundo o coração de Deus? A exemplo de homens e mulheres aqui na Escritura Sagrada. E a exemplo de Davi, que a própria palavra diz que é segundo o coração de Deus. Com suas falhas, seus erros, homens que confrontaram, chamam de homem de Belial, homem de sangue, esse meio de seus disciplinas. Ele ficou quieto, porque ele sabia que não era homem de Belial, idólatra, mas era homem de sangue. Por ter adulterado, e porque o esposo da esposa dele, que vai ser, foi morto, por culpa dele, por ele ter prazer em matar. Quando Saul matou 1000 e matou 10.000. Deus percebeu que ele tinha prazer no sangue de suas mãos. Deus não permitiu que ele construísse nada, mas sim a Salomão, seu filho. O templo foi feito, destruído para que Salomão continuasse. Mas próximo de sua morte, ele destruiu Salomão para matar seus inimigos. Destruiu. E Deus usa de misericórdia com Simei, vamos fazer a história. Ele chega a Simei e diz: você atacou meu pai. Mas se você sair, não dava os termos. Ou seja, não tinha termos para andar. Apenas isso. Não podia sair que fosse cerca, por assim dizer, né? Isso foi a condição dada a ele. Mas, por ler o texto lá, ele deu uma saída fora dos seus termos. Então, simples, a pré-organização pagou o preço por isso. Foi morto. Ah, mas que
Deus mal, como Davi foi mal, como Salomão foi mal. Eu vou assim, quando eu disse no início, se Deus instruiu, Deus sabia que Salomão ia ter problema, Davi sabia que Salomão ia ter problema, as pessoas vão se meio, porque eles mostraram quem eles serviam. Não era Deus, eles tinham muita maldade no seu coração. Mas ainda tiveram uma chance. Nós temos muitas chances hoje, né? Como estava dando isso, Deus dá sempre chances a nós. Muitos não têm essa chance. Muitos ainda estão vivos, mas muitas chances foram dadas. Acidentes, né? Com sequelas, mortes. Chance que Deus está dando. Mas há momentos em que, infelizmente, as chances cessam. E a chance é em Cristo Jesus, é hoje. Então, sempre se puder, fale de Jesus a alguém. Onde você estiver. Lembra para você que onde você estiver, quando você trabalha, no hospital, até mesmo na prisão, quando visitar alguém, eu digo isso porque eu tive que ir ao médico esses dias, e eu vou por quê? Vou por que ele está ali. Se não tivesse tido um problema de saúde, uma pessoa que precisava não seria ajudada nesse dia. É para a glória de Deus, né? Vou dizer quem é, mas essa pessoa foi ajudada nesse dia. Aí eu entendi por que Deus permitiu eu estar ali naquele momento, no médico, para que uma pessoa fosse ajudada naquele dia. Então, pensando assim, eu se entendo muitas vezes que Deus permite algumas coisas na minha e tua vida. Então, não reclame quando você estiver em um local que você, mas por que será que eu estou aqui? Não reclame. Deus vai te usar em algum propósito, um projeto. É verdade, ó Deus. Nós podemos dizer nessa noite, somos segundo o coração de Deus. Aleluia. Contratados e conhecemos. Maravilhoso, Deus. Posso orar, pastor? Pode. Como você for em pé, eu não sei aquilo que pedido e buscado. Quem sabe? Emprego. Quem sabe? Uma libertação. Quem sabe? Eu mesmo tenho coisa da justiça. Né? Não retiro. Está lá. Eu sei que Deus está agindo. Maravilhoso, Deus. Então não retire da mão de Deus que já coisa. Não retire. É impossível para Deus nada. Então creia que a partir de hoje, não porque é hoje, porque a partir de hoje, Deus estará ouvindo uma vez mais a tua oração, como os outros dias tem feito. Mas que a partir de hoje, por fé, cremos que Ele já agiu a teu favor. Deus de poder e de vitórias. Maravilhoso. Mais uma vez, eu amo essa voz em Pai amado, Pai pedindo querido. humildemente. Mais uma vez, ó Deus. Pai, que a gente esteja falando aos corações, dos teus mais assim. Agradeço, ó A tua palavra Pai, foi pregada, pela tua palavra. falando do homem, teu filho Pelo Davi, teu segundo ensinamento. teu coração. Sim, ó Deus. Nos ensina, nos Oh, instrui. A cada dia, Senhor, Confirma, purificarmos, Senhor, para que confirma. nosso coração esteja sempre, Senhor, aberto a receber a linguagem da tua parte. Aleluia. A tua palavra diz que o coração está certo. Maravilhoso, Deus. Maravilhoso, Pai. Nosso falar e nosso agir. Sim, ó Deus. Também, Senhor, os pedidos, as orações, Põe coisas que freio estão muitas vezes na nossa vida. impossíveis da Põe justiça, uma faca libertações, na curas, nossa milagres. Eu sei que em Repreenda, nome Senhor. de Jesus. Aleluia. Eu sei que em nome de Jesus que todo mal tem Que que maravilhoso, Deus. Eu sei, ó Deus, que não é muitas vezes por estar pulando, falando dentro da tua casa, aonde estivermos, é pela diferença que fazemos no meio em que estamos. É pela diferença que fazemos, Senhor, quando estamos sós. Ali mostramos quem somos ao Senhor. Ali mostramos qual é o nosso Maravilhoso, inimigo. Deus. Agora ele olha e dizer se realmente teme a Deus. É verdade. Nesse momento, Senhor. Quando ninguém está vendo, é que fazemos a diferença, Senhor. Nos ensina, nos instrui, nos dá força. Derrama graça para vigiarmos em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.